Como é que tu entenderia, então, a respeito de um versículo bíblico que diz que Deus fez o bem e Deus fez o mal? Como é que tu entenderia isso? Porque supostamente Deus é o criador de todas as coisas. Então, se ele é o criador de todas as coisas, isso não inclui a doença, a morte, a miséria... Enfim, como é que tu entenderia isso? Como é que se explica isso catolicamente? Pelas disfunções. Veja que Deus, segundo a literatura, cria todas as coisas e diz que todas as coisas eram boas. Então, não é possível em Deus existir o mal. O mal, ele existe quando nós, por uma debilidade, fazemos a escolha de não ousar fazer o bem. Então, o mal não pode ser substância. O mal não pode ser tocado. O que existe é a ausência do bem, da prática do bem. E aqui nós entendemos quando Jesus fala a respeito do amor ao próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. É a questão da bondade. Né? Apesar do outro, você amar o outro. Os meninos brincam muito com isso, né? Porque é uma das minhas falas. Falo, tem muita gente que eu não trago para minha mesa, né? Mas eu respeito, eu coloco ele no seu lugar, mas na minha mesa ele não vai se sentar, porque eu tenho o maior respeito por aquelas pessoas que se sentam à minha mesa. E eu não vou colocar todos em pé de igualdade. Os que se sentam na minha mesa são aqueles que fazem parte daquilo que é meu. E eu não posso pegar uma pessoa que não faz parte do que não é meu e colocá-la no mesmo nível daqueles que estão comigo. Então, a ideia do bem e do mal, ela está no ato. Quando você pratica o bem, você está em conformidade com a vontade de Deus. Quando você deixa de praticar o bem, quando você faz a escolha, a renúncia livre do bem, você age e a partir desta ação, o que você faz recebe o nome de mal, que é a ausência total do bem. Mas como é que tu interpretaria esse versículo especificamente? Que Deus diz, eu faço bem e eu faço mal. Como uma posição do autor sagrado para dizer que a religião define, o Deus da religião define. Então é importante saber que diante da vontade de Deus, aquilo que você faz terá uma consequência. Ah, entendi. No isso caso, é uma apologia, estaria sob um juízo divino. Juízo divino. Dele determinar o que é bom e o que é mal. Seria isso? Isso. É um quadrante. O homem peca, Deus castiga. O homem se arrepende, Deus perdoa. Então, dentro desse quadrante, os autores sagrados vão escrever a respeito disso. E tu acha que a Bíblia, ela tá sujeita a certas atualizações e novas interpretações à medida que a humanidade vai tendo outras perspectivas morais e filosóficas de como viver? Como é que tu lida com isso? Como é que a igreja lida com isso? Não, a palavra, ela está em movimento. Até porque a palavra, ela é inspirada. E o fato dela ser inspirada faz com que ela se movimente. Ou seja, se atualize. Tu acha que, de certa forma, ela é viva? Viva. É isso? Sim. Ok. Ela é viva. Então, ela se atualiza, mas ela não pode perder o seu significado. Então, atualizar-se não significa deixar para trás a verdade expressa pela palavra. Tu pode me dar um exemplo? Os mandamentos, por exemplo, que estão no Antigo Testamento. Ok. Né? Nós vivemos uma sociedade onde as coisas evoluíram, então amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje eu digo para uma mãe que é cristã, eu falo, você precisa de amar mais a Deus do que os seus filhos. Elas ficam em desespero. Então, peraí, a lei é muito clara. Amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Tu acha que elas realmente são impactadas com isso? Muitas. E tu já disse isso? Já disse isso na missa, inclusive. Falo, amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que o teu próprio filho, mais do que o teu marido, do que a tua esposa. Que o seu trabalho. Que o seu trabalho, enfim. É um mandamento que pertence à antiguidade, mas que nunca vai ser mudado. Então, que amor é esse a Deus que a gente substitui tão facilmente? Porque se nós pararmos para pensar, Roberto, você tem que amar mais a Deus do que seus filhos. Eu tenho que ir mais na missa mesmo.
Acho que não é ir na missa. Não tem a ver com ir na passa missa. pela missa. Sei, mas é porque no momento ainda pra mim é difícil. Eu tenho que aprender mais sobre Eu não consigo. Você tá entendendo? Eu me nego, porque eu sou ateia. Pior Não, ainda. Não, mas você tá entendendo. Mas eu Zé. tenho uma interpretação, e aí de verdade, que é o seguinte: quando você fala, ame a Deus mais que você ama seus filhos. Meus filhos são, pra mim, um presente de Deus. De verdade. Eles foram o melhor presente que eu já tive. A ponto de eu enxergar esse presente tão bom, tão valioso, que eles sendo pra mim um presente de Deus, e eu sabendo que eles também são filhos de Deus, pra mim eles são como se fossem representantes que Deus me entregou pra cuidar aqui na Terra. Perfeito, então eles podem voltar hoje pra Deus. Se assim for o melhor caminho pra eles, eu penso muito sobre isso. Nossa, Se for o melhor caminho pra eles, eu não quero segurá-los Mas aqui. é o que. Entende como Não que. quero segurá-los aqui. Não por mim. E é verdade, não vai ser fácil, não. Mas, e eu já conversei isso com minha mãe, porque minha mãe passou por uma situação onde ela muito católica que é, ela pesou sobre isso. E ela aceitou muito bem. E ela me relata isso constantemente, porque a dor existe. Claro. Mas ela preferiu ter o melhor caminho. Na fé que ela teve, que foi com a mãe dela, ela falou, Deus, se for o melhor caminho, faça. E são respostas que às vezes você recebe, que foi muito rapidamente, tipo assim, faça, e aconteceu quase que instantaneamente. E ela teve aceitação, e aí, perto do que você também falou, Espectro, para quem tem religião, você tem um conforto, um entendimento, que de alguma forma te acalanta, te substitui a dor, né? O entendimento. Porque para quem não entende,